Então, boa noite para todos, tá? Dando sequência às nossas reuniões clínicas das quartas-feiras, tá? De atualizações sobre a Covid-19 do Hospital do Servidor Público Estadual. Hoje nós vamos ter a aula com o Dr. Caio Gouveia, médico intensivista, diarista das UTIs Covid do Hospital do Servidor Público Estadual. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é a importância do manejo preciso da sedação e controle do delírio nos pacientes Covid-19. Acho que essa palavrinha, o manejo preciso da sedação, faz toda a diferença no contexto discutir. Bom, então, assim como todos os temas que a gente vem discutindo aqui, esse tema é de extrema relevância para manejar os pacientes graves de Covid e gerenciar bem essa sedação. Partindo daí, a gente vai ter todo um sucesso no manejo desse paciente. E é importante que a gente tenha um plano de sedação já para isso, desde o início, quando a gente já opta por sedar o paciente, a gente tem que ter todo um planejamento de continuidade disso para que a gente possa já avisar lá o despertar do paciente. Então, agora a gente vai passar a palavra para o doutor Caio, para poder depois a gente discutir um pouquinho mais. Muito obrigado, Giovana, pela apresentação. Realmente é um tema super complicado, difícil, tentar fazer o máximo possível para ver se eu consigo passar uma atualização. Essa é a minha ideia. Eu pedi principalmente se poderia só abrir para compartilhamento. Abriu, tá ok. Vou compartilhar a tela aqui. Bom, pessoal, vamos começar o tema que a gente vai abordar, que é realmente sedação e delírio, um manejo que é complicado e precisa ser preciso durante esse paciente estando na UTI, principalmente na UTI, que ele vai ter um grau de exposição muito importante, vai ter um grau de invasibilidade também muito importante. Lembrar que a gente tinha antes, deixa eu ver se a gente consegue, que além da gente falar sobre isso, a gente tem que blocar. Para a gente blocar, a gente vai ter que falar de analgesia, monitorização e delírio. Analgesia, sedação, bloqueio, monitorização e delírio. A gente vai ter algumas perguntas, especialmente por que sedar, a sedação, como é que a sedação deve se mutar durante esse período, né? Então esse é o ponto importante para a gente conseguir avaliar. E, obviamente, a monitorização, que é o ponto mais desafiador desse manejo desse paciente. Obviamente, o delírio seria como a gente tivesse a nossa consequência de uma sedação, de um bloqueio, de um cuidado bem feito nesse início, nessa chegada do paciente na UTI. Sedar vem de aliviar, sedar, acalmar, não necessariamente bloquear, chumbar, deixar o paciente sem nenhum grau de contato. Até por esse motivo, a evolução da sedação, a evolução do controle da agitação na UTI vem passando ano a ano, né, até o momento de hoje, até o ano de hoje, 2020, por mudanças drásticas, em que a gente não tem mais aquele paradigma de tentar sedar o paciente a todo custo, em sedações profundas, com bloqueio neuromuscular. E a gente sabe, né, nesse trabalho, uma revisão. Estão me ouvindo? Todos ouvindo aí? Nesse trabalho que é uma revisão que fala sobre o ECASH, que nada mais é que a Early Comfort Using Analgesia, Minimal Sedation and Maximal Human Care. Então, a gente está pensando muito mais na analgesia, no controle de dor, na calma desse paciente e não na sedação profunda, no bloqueio neuromuscular. Sabendo que isso não só nos traz uma melhor condição para esse paciente do ponto de vista de controle de dor, controle de ansiedade e estresse pós-traumático, mas como também esse paciente, quando está muito sedado, ele pede contato pessoal. Tem uma disfunção diafragmática mais importante, tem uma instabilidade hemodinâmica. Além disso, com muitos opioides, você tem ilho paralítico, que pode dificultar muito a ventilação, se esse paciente começa a ter uma distensão abdominal. Lembrar também que se esse paciente
fica muito tempo sedado e imobilizado, ele pode ter lesões de pressão. Paresia do doente crítico especial com uso de neurobloqueadores, bloqueadores neuromusculares, que foram abandonados já há um certo tempo na terapia intensiva e ressuscitados nesse período. Tempo de ventilação prolongado, que a gente já sabe que é um indicador de mortalidade e de morbidade em UTI. O tempo de internação na UTI também vai aumentar. Temos déficits cognitivos e, principalmente, o risco de PAV, o risco de delírio e os custos desse paciente para o serviço. Lembrar disso, não só para o serviço, mas não só o custo monetário, e sim o custo para toda a sociedade, a familiares que têm um sofrimento importante, o custo que não deixa de ser só do ponto de vista de dinheiro, e sim do ponto de vista do que aquilo vai causar, vai abalar a sociedade. E a gente tinha esse fluxograma, que é desse artigo mesmo, que na verdade a intenção é você ter um ciclo em que cedo deixar a sedação um pouco mais leve, o mais leve possível, mobilizar esse paciente, promover um sono adequado, ter um contato humano, evitar que a gente tenha muito mais condutas analgésicas, e sim tentar os controles não farmacológicos da agitação, da ansiedade, o falar, o orientar esse paciente. Então, todas essas medidas a gente vinha fazendo e tinha tendo cada vez mais sucesso com menos tempo de ventilação mecânica. Até que chega o COVID. E a gente sabe que como a gente vai sedar esse paciente? Para procedimentos invasivos, para conforto, para controle de agitação, para ventilação mecânica, cuidado do sono, controle de delírio e diminuir o consumo de oxigênio. Veja que nós temos duas cartas, a gente tem a literatura ainda é escassa sobre esse tema, principalmente nesse tipo de paciente. Então, duas cartas mostrando que esses pacientes estão usando uma grande quantidade de sedação, uma evolução de uma carta para outra. Ele fala que esses pacientes normalmente são jovens, são pacientes que têm boa saúde. E na outra carta ele também considera isso, só que ele fala que isso não se limita aos mais jovens, e sim a todos os pacientes, com risco muito grande de evoluírem com prolongamento de internação em UTI, prolongamento de ventilação mecânica, infecções associadas e, obviamente, piores desfechos. E por que a gente ceda o paciente COVID? Qual é o grande desafio? Qual é a grande diferença? É uma síndrome respiratória aguda grave. Então, esse paciente normalmente precisa ter um acoplamento ventilatório melhor e, às vezes, não é sempre, na verdade, é as exceções, ele ventila com pressões altas. O risco de extubação, isso é complicado nesse tipo de paciente. Uma sincronia que é incontrolável, que a gente não consegue, de maneira mecânica, no ventilador, adequar ao paciente o que ele precisa. A necessidade de desbloqueio no neuromuscular, que a gente vai ver lá na frente, se minimizar seria o ideal, e o controle de dor. Nesse artigo francês, ele fala para a gente o seguinte: peraí, dá para a gente sedar esse paciente e, ao mesmo tempo, avaliar que não é para todo mundo esse tipo de sedação. Então, one size does not fit all. Um só jeito, um só protocolo não serve para todos os pacientes. Então, vamos tentar ampliar isso. Como é que a gente pode ampliar? Esse fluxograma que ele coloca, ele fala se esse paciente precisa ou não de ventilação mecânica. Se ele precisa, será que ele precisa mesmo de uma sedação profunda? Será que ele precisa de um bloqueio neuromuscular? E a partir daí você consegue individualizar mais essa sedação, individualizar mais esse bloqueio, essa conduta na agitação desse paciente, lembrando sempre da monitorização. Veja só, BPS, que é Behavior Pain Scale, e o RAS sempre presentes, tá? Então a monitorização é o grande segredo. E individualização. Então esse artigo aborda isso. É um dos poucos artigos que tem um fluxograma já de cuidado. E qual seria o tripé da sedação? A gente já falou, basicamente, hipnose, que é a sedação, a analgesia e o relaxamento muscular. Antes eu diria que essa intersecção tende mais à hipnose, na verdade mais para a analgesia, se você for ver o desenho, menos para a hipnose e quase nada para o relaxamento muscular. Com o desespero que a gente viveu, com o grau de pandemia que a gente viveu, a gente sabe que a gente abordou isso de uma maneira cheia, tudo no mesmo ciclo, no mesmo círculo, né? Então a gente tinha hipnose, analgesia, relaxamento muscular, tudo junto, né? E aos poucos a gente conseguiu
dizimar isso, dividir isso de certa forma que a gente começou a sedar melhor. E os resultados vieram. Lembrando que no momento do pico da pandemia, não só a gente não sabia cuidar tanto desse paciente tão bem, ainda não sabemos perfeitamente, obviamente, que a gente tem muito desafio nisso, mas a gente usava demais e faltava, porque a gente não tinha 7, 10, 15 pacientes, a gente tinha 70 pacientes. A gente chegou a ter 600 pacientes. Então, esses estoques de pseudoanalgesia, esses estoques de sedativos, esses estoques de drogas, acabavam. A gente tinha que trocar, a gente tem que se adaptar, a gente tem que usar aquilo que a gente não usava frequentemente, né? Então, esse artigo versa sobre isso. Como utilizar as outras drogas, quando utilizar, qual é a primeira escolha, qual é a segunda escolha, como a gente deve usar de maneira mais adequada para que a gente evite os efeitos colaterais, evite que esse paciente, em vez de melhorar, possa vir a não ter um desfecho favorável. Esse dado é estonteante. Se a gente for ver o crescimento que a gente teve de janeiro de 2020 até abril e maio, a gente fica assustado. Vamos falar primeiro do Propofol. Se a gente for pensar que março foi a epidemia, vamos ver o Propofol. O Propofol teve um crescimento estonteante, ele saiu de 4.500 para quase 11.000 frascos gastos. Se a gente for olhar o midazolam, uma curva muito semelhante. Usamos muito mais. Veja que a gente usava muito menos midazolam, porque a gente já sabia dos efeitos deletérios do midazolam no paciente, no prolongamento da ventilação, no maior risco de delírio. Aí chegamos no fentanil, que também teve a mesma curva, uma curva sempre semelhante. Você veja que os gastos foram semelhantes. A gente teve uma fase rápida de crescimento e um platô que não deixou de crescer. E aí a gente chega na Precedex, que era o uso que a gente usava muito menos, é uma droga mais custosa, mas a gente começou a usar bastante, até para desmame, controle de delírio. A gente não usava na sedação profunda, então ele não foi tão estonteante, mas teve um crescimento muito importante também. Agora, o que assusta é que a gente tinha quase nada de bloqueador neuromuscular e a gente chegou a níveis altíssimos. Usamos demais bloqueador neuromuscular. Nessa linha azul que vocês veem, nesse gráfico azul, vocês veem o rocurônio. Então, isso comprova que a gente, de certa forma, começou a sedar, começou a fazer aquilo que em outros países estavam fazendo para a gente tentar chegar na nossa condição, na nossa capacidade, no nosso jeito, no jeito IANSP, de cuidar da UTI, de sedar esse paciente, de tentar abordar o paciente em ventilação mecânica. E isso a gente vai avaliar nos próximos meses, se caiu como caiu, obviamente, comparando a quantidade de pacientes, né? Para começar, vamos dar um geral. O que a gente poderia usar para analgesia? Primeiro, a gente tem que começar com analgesia. Sempre a primeira coisa que a gente deve abordar. Então, a gente tem analgésicos não opioides, temos opioides fracos, temos opioides fortes. Na maioria das vezes, a gente usa opioides fortes nesse paciente. Obviamente, nos pacientes de UTI, a gente segue a escala da OMS, né? Dor forte, analgésico forte, dor fraca, analgésico mais fraco, tá? E a gente sempre tem umas drogas adjuntas que a gente tende a usar. Vamos pensar, o que a gente pode usar para esses pacientes? Morfina, fentanil, metadona, você vê que metadona está em vermelho. Quem me conhece sabe que eu tenho uma certa restrição a esse uso dessa droga na UTI, mas tem o seu benefício e tem o seu uso, só que a gente tem que saber usar de maneira correta. Vamos lembrar aqui dessa tabelinha que é muito interessante, que é a tabelinha das doses, né? De quanto a gente tem equivalência de dose de os analgésicos opioides, tá? Você vê que a morfina é o 1, e a partir da morfina a gente sabe que é mais forte ou mais fraco. Você vê o fentanil 70 a 100 vezes mais forte. Então, a gente sabe que tempos atrás, você veja que tem trabalhos anteriores que falam de grandes alterações, hiperalgesia grave com fentanil, com uso com doses muito altas, em que a gente não tinha esse manejo, né, da potência do opioide, né? Então, por vezes, a gente tinha essa alteração. Hoje a gente teve muitos poucos casos disso, mas é interessante saber a potência dos opioides até para a gente poder rodar esses opioides. Lembrando que quando a gente roda o opioide, a gente troca o opioide, mesmo que a dose seja menor, ele tem um efeito diferenciado.
ele pode ajudar um pouco mais na dor. Lembrando dos receptores opioides, a gente tem o zeta, o mi, que é o mais conhecido, e o kappa. E todos eles têm uma atuação diferente, com efeitos colaterais diferentes. Sedação, euforia, depressão, bradicardia, efeitos gastrointestinais normalmente estão no mi. Lembrando que o antitussígeno, o efeito antitussígeno é o zeta, e os efeitos de disforia, constrição pupilar e diurese, na verdade, retenção urinária, é mais o kappa 1, 2, 3. Vamos lá. Vamos falar de cada droga. Morfina, mais barata, menor rebaixamento do nível de consciência, tem uma farmacocinética conhecida e fácil de lidar. Tomar cuidado com hipotensão, tem um risco maior de hipotensão do que as outras drogas, obviamente controlando a mesma dose. Pode levar a broncoespasmo e é um pouco mais alérgena. Tomar cuidado em pacientes com disfunção renal, já que a eliminação dela é renal. E a minha vida é uma meia-vida curta que a gente tem controle. Então, esses são os pontos que a gente tem que ter mais atenção com a morfina. Como a gente pode usar? De fato, podemos usar de maneira subcutânea ou endovenosa na UTI. Sabendo que o paciente pode estar em choque, pode estar com uma perfusão um pouco pior e até com uma pele um pouco mais friável, às vezes a gente tenta usar endovenoso, já que ele já tem um catéter. Então, a gente pode usar bolos, ataques de 2 a 10 miligramas, e contínuo a gente tenta usar uma dose diária e não ml hora. A gente tenta a dose diária e a partir dessa dose a gente vai avaliando se ele precisa ou não de mais bolos. A partir do momento que ele chegou numa dose e está precisando de bolos, a gente vai na próxima manutenção, na próxima mudança do frasco, adicionar esses bolos que a gente colocou. Dessa forma, a gente tem muito mais controle, um controle muito mais preciso da analgesia que a gente está dando para o paciente e a gente tem menos risco de efeitos colaterais. Da mesma forma, o fentanil, que normalmente a gente usa continuamente, ele tem uma estabilidade hemodinâmica melhor que a morfina, então ele tem menos risco de hipotensão. Uma potência 100 vezes, a gente mostrou 70 a 100 vezes maior. A administração dele a gente faz continuamente, tá? Riscos principais, efeitos negativos da tolerância, a hiperalgesia que pode ocorrer, principalmente com tempo prolongado e doses mais elevadas. Tórax, que não é comum, mas também pode ocorrer e é complicado, e dificulta a ventilação mecânica. Maior rebaixamento de nível de consciência do que a morfina, e bradicardia é um efeito bastante notado. E a gente teve vários casos disso durante a nossa assistência, tá? Atentar que, apesar de tudo, a gente sempre fala que o midazolam acumula, o fentanil também acumula, tá? E tem esse risco, principalmente em infusões contínuas. Tomar cuidado, porque o volume de distribuição dele é muito alto. Função hepática alterada, vamos tentar segurar um pouco o fentanil, diminuir a dose ou até tentar trocar, tá? Qual dose a gente deve usar? A mínima possível e necessária que a gente possa causar, levar a analgesia de fato, e não a sedação. Eu não quero sedar com fentanil. Eu quero levar uma analgesia forte e adequada. Dessa forma, a gente pode fazer o ataque e a gente pode manter contínuo de 1 a 2 microgramas quilo-hora. Eu coloco uma conta de 50, 25, né, microgramas até 100 microgramas. Eu não tento passar disso, até porque a gente tem uma possibilidade de aumento e também a gente não está extrapolando a quantidade de opioide que a gente está dando para esse paciente. Vamos falar da metadona. Metadona é, sim, uma medicação interessante, até pelo fato que é uma medicação que é usada muito para dor crônica. Então, ela é uma terapia adjunta, ela pode ser muito interessante na síndrome de abstinência de opioides e de algumas outras drogas. Tem uma potência maior que a morfina. Problemas dela: prolongamento de QT, pode causar uma síndrome serotoninérgica importante, especialmente se estiver associada a algum antidepressivo, por exemplo, já que ela tem efeito na recaptação da serotonina. A meia-vida totalmente imprevisível, a gente vai ter um slide logo depois para a gente falar um pouco mais da metadona. O efeito da droga, de fato, não acompanha os efeitos colaterais, então você pode ter metabólito dessa droga que vai causar efeito colateral, mas ele não está causando a analgesia necessária, tá? E qual que é a atuação dela? Além de ela atuar no MI, né, no MU, né,
ela também vai atuar no NMDA e na recaptação de serotonina. Isso tudo ajuda para ela manter um poder analgésico bom, forte, tá? Lembrando que ela é, como a ketamina, um inibidor da NMDA, um antagonista do NMDA. Bom, a minha vida é imprevisível, já falei, que é sempre uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Ela pode ser de 7 a 65 horas, a gente não sabe. E tomar cuidado com função renal e hepática, apesar que alguns trabalhos mostram que não teve grande diferença. Pode-se usar de maneira até que segura, mas vale a pena tentar. A dose normalmente vai usar de manutenção. Essa dose não precisa ser equivalente à dose do fentanil ou da morfina que está sendo usada. A ideia é a gente usar, monitorizar efeitos colaterais frequentemente e não necessariamente a mesma dose. A intenção aqui não é a gente levar um efeito analgésico super forte, tá? Diminuir o risco de abstinência do opioide estar sendo usado como droga mais forte por um período prolongado, ou como droga principal pelo período prolongado. Lembrando aqui, ó, esse artigo que fala sobre metadona, onde dizia no paciente crítico, ele fala que existem poucas evidências ainda que vão abordar a metadona como um analgésico durante a UTI, o seu uso principalmente seguro nesse tipo de paciente crítico. Tem muito trabalho em paciente pediátrico crítico, mas pouco trabalho em adulto. E qual que é as grandes questões? Quais são as grandes atenções? Monitorização frequente de sintomas e de efeitos colaterais. O principal que mais ressalta os olhos, prolongamento de QT grave, importante. Lembrando que durante a pandemia, com essa história de hidroxicloroquina, de claritromicina, olha o risco de prolongamento de associação de drogas e prolongamento de QT. Isso é arritmia grave. Acumulação do potencial dos efeitos colaterais, como eu falei, sem necessariamente a gente ter um efeito analgésico. A gente vai tritando, a gente vai tentando aumentar, titulando essa dose, e a gente não está pensando que aquela droga que a gente já deu, ele está ainda no sistema, está metabolizado, esse metabólito ativo para efeitos colaterais, mas não é ativo para controle de dor. Síndrome serotoninérgica, que a gente já falou, meia vida super imprevisível, e o início também incerto, como também o término incerto de ação. Então é uma droga, sim, é uma opção, sim, só que daí tem que ser usada de maneira muito criteriosa. Bom, falando agora de sedação, chegamos no hipnótico. Vocês vão ver aí, a gente tem até a cetamina entrando nesse grupo, exatamente para tentar separar um pouco da analgesia opioide, tá? Mas ela tem um efeito analgésico importante. Vamos começar com o midazolam, que tem a maior estabilidade hemodinâmica, é mais barato, é uma sedação profunda. As doses a gente pode dar também, que é interessante, até porque a gente diminui o risco de delírio e de acúmulo de droga, né? A abstinência é muito frequente, taquifilaxia ocorre, impregnação, principalmente quando a gente usa mais de 48 horas continuamente, e o delírio, grande problema do midazolam, e motivo pelo qual ele deixou de ser uma droga principal nos últimos anos para passar para o propofol, que é uma droga muito mais, digamos assim, deste ponto, no contexto de delírio, mais segura e diminui a internação em UTI, o tempo de internação. Atenção em obesos e disfunção renal, onde você tem a maior parcela de acúmulo de droga. Ele age em GABA, em vários locais desse receptor, tá? Tem uma vida curta, que pode ser longa, por esse efeito cumulativo, e o substrato ativo, ele se mantém, e ele realmente é ativo, tem 10% da ação, e ele pode, com esse acúmulo em tecidos, propagar uma sedação que, por vezes, pode prolongar muito mais do que o previsto para o midazolam. É o que a gente vê normalmente no paciente que está em desmame, né? Conseguiu um desmame ventilatório, está em suporte, já não tem um bloqueio do sistema respiratório, mas não acorda. Então esse pode ser um dos casos. Pode ser um delírio hipoativo ou até pode ser a ação do midazolam. A dose a gente tem que tentar minimizar ao máximo, tá? O ideal é manter entre 0,02 e 0,2 miligramas quilo-hora, 0,2 estourando, em algumas literaturas até 0,1, e não ser a droga principal. Esse é o ideal.
E falamos do Propofol, que é a droga queridinha que a gente mais tem usado em paciente de ventilação mecânica, porque tem um despertar rápido, tem uma sedação superficial, que também pode ser bastante comparativamente usado em desmame quanto o Precedex, obviamente com os efeitos colaterais, uma droga um pouco mais agressiva nesse ponto, tá? Feito uma PIC, que no caso do paciente COVID tem pouco problema, pouca importância, porque a gente tem poucos casos, né, de efeitos de pressão intracraniana elevada, anticonvulsivante e broncodilatadora, que torna ela muito interessante, principalmente nos pacientes COVID com DPOC. Bom, hipotensão é uma verdade porque ela é muito menos estável hemodinamicamente do que é o midazolam. Ele é um inotrópico negativo, tá? Causa bradicardia muito menos do que o fentanil, do que o Precedex, mas pode causar, mas o grande efeito dele é um inotrópico negativo. Ele dificulta, ele diminui a capacidade contrátil do miocárdio. A hipertriglicemia é um problema que a gente convive, e a síndrome de infusão de propofol, embora rara, é uma síndrome extremamente agressiva, e que em alguns casos, quando a gente vê uma acidose que a gente não consegue explicar, um choque que a gente não consegue explicar, a gente pode tentar aventar essa hipótese, né? Vai ter rabdomiólise, tem muito a ver com a entrada de lipídio no mitocôndria, o que dificulta o processo metabólico dessa célula e pode causar esses efeitos colaterais importantes, graves, e que a gente sempre tem que ficar atento. O que fazer? Diminuir rapidamente, ou melhor, desligar rapidamente o propofol. Ele é lipofílico, tem um volume de distribuição bom, grande, tem metabólito inativo, o que é interessante, já que a gente desliga, ele pode acabar o efeito dele rapidamente, já que ele é metabolizado em algo que não tem uma atividade de fato. Tem ação em GABA e também em NMDA com glutamato. Então é uma droga interessante, tem 2 vias e ela sim deve ser usada como primeira escolha nesse tipo de paciente. Não devemos diluir e a gente deve usar algo em torno de 1 a 2 miligramas quilo de Tatax, se for necessário, de bolos, né? E o contínuo de 1 a 3 miligramas quilo hora. A dexmedetomidina, a queridinha do momento, é uma droga super interessante, é uma alfa-2 agonista, né? Ele age no locus cerúleus, tem um volume de distribuição bom também, então ele é bem rápido, atinge os tecidos, principalmente onde ela deve atingir, que é o locus cerúleus. A gente tem que tomar cuidado que ela tem a metabolização estática, ela é inativa, mas todo cuidado com ela é pouco, principalmente com hipotensão e bradicardia, tá? Até pouco tempo, um outro detalhe dela é que o custo dela é muito alto. Agora, até com uma quantidade de drogas que a gente conseguiu fazer genérico, né, a gente tem um custo um pouco mais acessível, mesmo assim é uma droga cara. Ela é ótima para sedação superficial, porém, você vê que ela está no positivo e negativo, só que ela não é interessante para pacientes que precisam de uma sedação mais profunda, tá? Não tem bloqueio do centro respiratório, tem uma sedação, uma ação analgésica leve também, até por agir nesse receptor alfa-2 central, e é uma ação muito legal no delírio, sendo até uma droga para uso extra-UTI, já que não tem tanto risco de bloqueio de centro respiratório. É interessante, não tem bloqueio de centro respiratório. Vamos lá. Doses que a gente pode usar dela. Tem um ataque, que é pouco usado, já que a gente não usa ela de maneira mais para uma sedação rápida, né? Mas a gente pode usar um ataque e a gente pode usar de maneira contínua de 0,1 a 1,7 microgramas quilo hora, que a gente consegue uma dose bastante importante, tá? Tomar cuidado, principalmente, como a gente falou antes, com bradicardia. E ao associar ela com outras drogas, por exemplo, o fentanil, atentar mais ainda nesse risco. A ketamina, que foi uma droga que voltou de maneira estonteante nesse período, né, da pandemia, é uma droga muito interessante, tem uma muito boa estabilidade hemodinâmica, tem efeito mais adrenérgico do que de fato de hipotensor, então ele pode causar hipertensão. É uma ação sedoanalgésica de verdade, então a gente tem trabalhos entrando até o uso dela em sedações durante o procedimento cirúrgico opioide free, então é bem interessante, tá? Ela é muito boa do ponto de vista de controle de broncoespasmo, então ela associada ao propofol tem uma ação muito legal.
Ao passo que negativos, a gente sabe que ela tem esse efeito simpático, que pode ser de alguma forma, se o paciente tem uma alteração, principalmente no COVID, numa miocardite, por exemplo, pode ser deletério para esse paciente. Tá? A gente sabe da dissociação, da disforia, que por vezes a gente vê muito pouco nesse tipo de paciente. Tá? Um aumento de pique também tem pouca influência no tipo de paciente que a gente está ventilando, que a gente está abordando. E a hipersecreção, isso sim, a gente tem que ficar atento, porque ela realmente aumenta a secreção brônquica, aumenta a salivar, aumenta a hipersecreção em todas as glândulas, tá? Então, isso é uma coisa que a gente ficar atento para esse paciente. NMDA, antagonista não competitivo, e tem com disfunção renal e hepática, essa medicação pode ser prolongado o efeito. Então, também devemos diminuir e não aumentar essa dose nesses casos, deixar uma dose um pouco menor e atentar principalmente os efeitos colaterais. A dose dela, aí fica aquele grande ponto de interrogação, já que a gente não usa com frequência. Temos o ataque de 0,25 a 2 mg quilo, que a gente pode usar na intubação desse paciente, na sequência rápida. É usada, sim, junto com a lidocaína, numa possibilidade de sequência rápida de intubação. E a gente tem a noção da dose analgésica, que vai de 0,1 a meio miligrama quilo-hora, sedação leve de meio a 1 miligrama quilo-hora e profunda maior que 1 miligrama quilo-hora. A gente tem usado ela mais com a intenção de ser analgésica ou com uma sedação leve. Então, a gente dificilmente vai usar doses maiores que 1 miligrama quilo-hora. Interessante esse artigo, porque ele aborda algo que é super para a gente desconhecido, né? Porque foi usado isso, viu que baixas doses de ketamina durante esse procedimento, nesses pacientes, e nos pacientes em terapia intensiva, você avaliou que desses 162 pacientes, 21 que usaram, 21% tiveram delírio, sendo que 30% dos que não usaram tiveram incidência de delírio. Então, ela diminuiu o delírio. Em doses baixas, ela diminuiu o delírio. A gente teve uma experiência no paciente que a gente usou com a outra intenção, que foi porque ele tinha, assim, com anfetamina, uma bradicardia, e esse paciente conseguiu sair muito mais rápido, com um sensório totalmente preservado, e foi de alta nos últimos dias. Então, pode ser interessante. Pode ser que o uso dessa droga seja interessante nesse tipo de paciente. Tem uma ação imunorregulatória que poderia ser uma chave, nesse caso, para a gente diminuir o risco de delírio por ação direta, por ação inflamatória do COVID. A gente sabe que pode acontecer, que tem alguns relatos disso que possa acontecer, pode ser um dos meios da ação do vírus, como encefalite, por exemplo, de causar o delírio. E bloqueadores neuromusculares, a gente tem essas possibilidades. A gente está deixando mais para o uso rocurônio no nosso tempo, então a gente usa solenemente o rocurônio. Só que a gente tem como escolha para artes o cisatracúrio e o rocurônio. Cisatracúrio como primeira escolha, tá? Com uma dose de manutenção, e o rocurônio como segunda escolha. São os dois bloqueadores com menos efeitos colaterais, com menos risco, uma hipotensão, no caso rocurônica, transitória, e uma dose mais fácil de lidar. Veja que o início de ação do rocurônio é mais rápido. Lembrando que os pacientes têm broncoespasmo, o ideal é o uso do rocurônio, porque o cisatracúrio pode ter um grau de degranulação de mastócitos maior, tá? Então fica isso. Lembrando, a ação mais rápida seria o rocurônio e a própria succinilcolina, e os menores efeitos colaterais são dos dois, cisatracúrio e rocurônio. Esse artigo é bastante interessante. Na verdade, esses dois artigos é como se fosse uma guerra, em 2010 e 2019. Toma uma aguinha rapidinho. O Acurasis é um artigo feito em 2010 que avaliou pacientes em SARA com uma PF abaixo de 150, com a PIP acima de 5, com volume corrente 6 a 8, foram 340 pacientes, e eles avaliaram que houve um risco menor, uma mortalidade menor em 90 dias dos pacientes que usaram cisatracúrio. E foi bastante significativo na situação. O ROSE, que foi o último, né, que foi o Early Neuromuscular Blockade in Acute Respiratory Distress Syndrome, em 2019, já com pacientes semelhantes, com uma PF abaixo de 150, com a PIP maior ou igual a 8,
1.006 pacientes avaliaram que esse cessado por futilidade. A mortalidade de 90 dias foi semelhante, com alteração de 0,3%. Então, você tinha 42,5% no grupo que usou cisatracuro, ao passo que você tinha 42,8% no grupo que não usou. Logo, não serviu para muita coisa. E o detalhe, no pacientes que usaram o cisatracuro, eles tiveram menor atividade física posterior, né, os que não faleceram, menor atividade física e maiores efeitos cardiológicos, efeitos adversos cardiológicos. Então, meio que nos deixou num barco em que a gente vê, poxa, bloqueio neuromuscular para todo paciente em SARA com PF abaixo de 150 não deve ser usado. A gente deve individualizar. Individualizar para aquilo que realmente devemos. E como a gente falou antes, o mínimo possível. E o ponto mais importante da aula para mim, e eu acho que para gente que trabalha em UTI, trabalha em terapia intensiva, é a monitorização. Tem escalas, a gente tem o BIS, a gente tem o EEG, a gente tem o TOF, que eu não vou comentar dele nesse momento, que na verdade o TOF é o Train for 4, que a gente vai avaliar o estímulo muscular desse paciente, para ver como é que está esse bloqueio. Tá? Mas a priori, sabendo que a gente sabe, sabendo que a gente tem essa dificuldade de ter, às vezes, material para tantos pacientes, às vezes a gente colocar grandes tecnologias, gastos maiores, a gente pode perder para coisas mais simples. Então, de fato, você veja os dois trabalhos que a gente falou agora, o Acurasis e o Rose. Nenhum dos dois trabalhos usaram BIS. Foram todos por escalas clínicas e por dosagem. Então, de fato, ajuda. A gente tem que estudar mais sobre isso, mas a gente tem coisas que às vezes tem que ser prioridade, principalmente no serviço público, que a gente normalmente lida nessa grande quantidade de pacientes. Bom, a escala de dor básica que a gente conhece, que vai tanto facial quanto numérica, ela é bastante interessante, mas nesse paciente de COVID, ela tem pouca utilidade, especialmente paciente entubado em ventilação mecânica. Então a gente pode usar a BPS, que é a Behavioral Pain Scale, que a gente vai medir 3 quesitos principais: expressão facial, movimento de membros superiores e adaptação à ventilação mecânica. Você vai pontuar, e essa pontuação vai nos dar entender se esse paciente tem dor, se essa dor está controlada ou se a gente precisa dar mais analgésico para esse paciente. Veja só, se a gente conseguir avaliar esse paciente tanto na prona, mesmo na prona, a gente conseguir avaliar pelo menos 3 vezes durante o nosso plantão, a gente consegue titular melhor esse sedativo, titular melhor a analgesia. Então, se a gente tiver menor ou igual a 3, o paciente está sem dor. De 4 a 5, a dor leve e controlada. A partir daí, a gente tem que ter uma conduta ativa. Descobrir primeiro qual o motivo dessa dor. Se a gente conseguir, temos que ter um aumento ou uma associação de analgésicos. 6 a 11, dor forte inaceitável. 12, dor máxima. Das escalas clínicas de sedação, a gente tem a Hansen, a Motor Active Assessment Scale, a Sedation Assessment Scale, a SAS. A SAS e a HAS, que é a Richmond Agitation Sedation Scale, são escalas que a gente pode usar. A gente tem trabalho já comprovando utilização, já estão com condição de a gente usar no dia a dia. Só que a gente usa no nosso serviço a HAS até por uma facilidade que ela é de entendimento. Então você consegue explicar ela de maneira muito simples, até para todo mundo que está, qualquer tipo de profissional de saúde, seja ele qualquer situação que ele esteja. Então, a gente teve na pandemia essa chegada de muitos médicos que vieram de várias outras especialidades para nos ajudar, vieram enfermeiros de outras unidades para nos ajudar, fisioterapeutas, né, que trabalhavam sem mexer em TI. E essa escala, ela é super prática e fácil de entender para qualquer um deles. E com esse código, qualquer um consegue entender como é que tem esse paciente. Então, veja bem, a gente tem uma fase positiva, que é a agitação, uma fase negativa, que é a sedação, certo? Sabendo que o nosso ideal é manter entre +1, -1, 0, certo? 0 seria o nosso paciente que está tranquilo. Não queremos, às vezes, deixar entre -4 e 5 no nosso dia a dia, mas no paciente que está em ventilação mecânica, necessitando de altas pressões,
ou assincronias difíceis, ou no caso, prona, a gente vai ter que deixar ele dentro desse intervalo de -4 e -5. Não tentar manter -5, e sim mais para -4. Explicar por quê. Bom, RAS -1, sonolento, simples. Faço despertar, contato visual maior que 10 segundos. RAS -2, despertar estímulo verbal, contato menor que 10 segundos. Então ele abre o olho, só que tem um contato um pouco mais rápido, ele fecha rapidamente. Então é um alvo que a gente busca. Então várias vezes nas visitas a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre, poxa, eu quero um RAS desse aqui para amanhã. Vamos tentar chegar nisso, titular essa sedação para chegar nesse RAS. Então durante o dia a gente vai tentar fazer esse tipo de conduta para chegar nisso, porque esse paciente está em desmame. E quanto mais rápido a gente chegar nesses alvos, mais fácil o paciente vai despertar. RAS +1 já é um paciente inquieto. RAS 0 é o alerta, calmo, tranquilo, colaborativo. E aí a gente chega nos nossos mais graves, que são o +3, que é o agitado, o +2, o +3 que é muito agitado, o +2 que é agitado, o +3 com risco de arrancar catéteres e tubos, o +2, o paciente que pode ter alguma sincronia com o ventilador. Nesse paciente em si específico, o +2, é o paciente que a gente pode ver se não tem algum incômodo que a gente não está se tocando, uma dobra de lençol, um cuidado, às vezes, com a fixação, alguma coisa está incomodando ele e, às vezes, a gente resolve isso sem sedação. A partir de +3, já sabe que não tem mais condição, a gente precisa aumentar um pouco a sedação, seja ela qual for, o mais leve possível, às vezes até analgesia, tá? Mas +3, +4, o risco é maior, o paciente é combativo, ele causa risco para ele e para a equipe que está em volta. Risco de cair, risco de machucar a equipe, risco de se estubar. Então esse é um ponto que a gente vai abordar mais. Então o paciente está +1, +2, espera aí, não precisa necessariamente aumentar a sedação desse cara. Vamos descobrir o que é. Será que é delírio? Vamos tratar? Será que é dor? Vamos tratar. Então, isso é interessante. +3, +4, aí é um paciente que a gente tem que tentar uma conduta um pouco mais rápida, mas pontual. -3 já é uma sedação moderada. Na verdade, a gente tenta isso no paciente COVID, que a gente sabe que o tempo de sedação dele é muito prolongado. Então, a gente vai de -4, -5 para -3 primeiro, para depois passar para -2, -1, 0. Essa é a nossa intenção. Porque se a gente for muito rápido ao desligar a sedação, esse paciente tende a acordar e acordar mais agitado, uma agitação, às vezes, com combatividade, né? Então, é isso que a gente não quer. E o comatoso é aquele que a gente sempre deixa o paciente quando está em ventilação mecânica em pressões altas ou, às vezes, até bloqueado. Problema número 5. -5 é o paciente que a gente não sabe de fato o quanto esse cara está sedado. E como a gente vai saber isso? A gente pode avaliar pelo BIS, que nada mais é que o Bispectral Index, que a gente vai avaliar algumas derivações do EEG, e a partir daí, com um algoritmo, a gente tem um valor numérico. E esse valor não é só numérico, a gente também tem o gráfico, mas o numérico nos ajuda bastante. E a gente sabe que esse paciente, você veja aqui, você vai colocar na testa, vai ter os eletrodos específicos, você vai ter o EEG definido no monitor, tá? E o valor numérico bem específico aqui no canto. A gente tem esse monitor, a gente pode colocar esse monitor, a gente pode ter essa avaliação, vale a gente testar, vale a pena a gente fazer isso, tá? E aí, no ponto que eu quero falar para vocês. O que é o -5? O -5 ele pode estar desde abaixo de 60, que a gente pode considerar -4, -5, até 0. Olha o quanto que esse paciente tem que subir. Você veja que, às vezes, esse paciente está em burst suppression, né? Às vezes, esse paciente está com ECG de linha plana. Você não vê nada, você só vê uma linha reta. O que isso quer dizer? Sobressedação, oversedation. E isso é comprovadamente algo que aumenta o risco de delírio, aumenta o tempo de ventilação mecânica. Então, quando eu falo, vamos tentar deixar esse paciente em RAS -4, a ideia é que a gente, RAS -4, a gente sabe, a gente consegue ter esse paciente na mão. A gente sabe clinicamente. Se a gente deixa em -5, a gente não sabe em que nível que ele está. Se ele está no nível que a gente quer, 60, 40, ou mais baixo que isso. Olha só, vejam bem aqui. 96. A gente tem aqui ondas beta, gama, tá? Você vê que aqui a amplitude é pequena, uma amplitude bem pequenininha da onda, ó. Quase não muda, e ela é rápida, a frequência é muito alta.
esse paciente está acordado. O paciente está mais sedado, levemente sedado, ele tem uma amplitude maior, ela aumenta. E ela também fica com uma frequência menor. Então, o tempo dela é maior, ela fica mais alargada. Então, o comprimento de onda é maior, tá? A partir do momento que a gente chega numa sedação que chama de sedação um pouco mais profunda, a gente tem um alargamento importante desse EEG. Não tem um desvio importante da linha de base, mas já tem mais ondas delta, né? E aqui você tem a onda delta perfeita, que você sai da linha de base e tem espículas que a gente fala de alfa spindle, que é o paciente que está em perda total de consciência, total, tá? Então esse nível, e esse aqui, o D e o C, né? O D e o C são os níveis que a gente busca nesse paciente, tá? São os níveis que a gente está buscando. Mas mais que isso, a gente vai ter esses dois. O Burst Suppression, com bis baixo, e o Flatline EEG. Detalhe, a gente não sabe clinicamente em que nível esse paciente está. Porque a gente não está monitorizando do ponto de vista de eletroencefalograma. E é interessante dizer que o uso desse tipo de monitorização, principalmente no pós-operatório, a gente consegue entender que o manejo depois na UTI é mais tranquilo. Veja só, nesse artigo, ele fala que a supressão do eletroencefalograma, então a burst suppression ou flatline EEG, que over sedação a mais, pode predizer um risco maior de delírio no pós-operatório. Isso no paciente cirúrgico, tá? A gente pode tentar fazer a nossa analogia no paciente, obviamente a gente vai extrapolar, né? Vamos ter que estudar isso mais. Mas isso já é interessante, para a gente ver o quão importante a gente deve dosar essa sedação. E lembrando, chegando nesse ponto agora, falando de delírio, a gente tem esse artigo de 2009 que fala exatamente isso. Dias de delírio são associados a um ano mais precoce de mortalidade em pacientes mais velhos na terapia intensiva. Então, delírio é sim um risco maior de mortalidade. Se a gente for considerar que é um sinal mais comum de disfunção cerebral aguda, seja ele na sepse, seja ele em qualquer outra disfunção, num choque cardiogênico, ele pode ser o primeiro sintoma, às vezes, tá? Lembrar que o fator de risco é a idade, e lembrar também que o fator de risco da pneumonia para o Covid, mais bem a idade, é um fator de risco importante. Lembrando que esse paciente, então, se a gente for extrapolar, ele tem um risco maior de delírio. Aumentadaço, muito aumentado, tá? E a gente também tem alguma perspectiva que esse delírio maior nesses pacientes seja também ação direta do vírus. MERS-CoV, SARS-CoV tem um tropismo pelo sistema nervoso central. Você pode ter uma encefalopatia viral, ele pode ligar com o inibidor da ECA, na verdade, inibidor da ECA, com o receptor, a ECA, né? E a gente pode ter inflamação do sistema nervoso central, que vai aumentar a permeabilidade, aumentar a quantidade de droga que vai chegar lá, e até a inflamação do sistema nervoso central pode desregular alguns receptores e aumentar o risco de delírio. Isso pensando no vírus. E como é que a gente deve lidar com o manejo do delírio no paciente COVID? Essa revisão é bastante interessante, tá? Ela aborda desde o começo, a gente deve agir até reescrever o ABCDEF que a gente tem das boas práticas de sedação, né? E aí ele tem esse fluxo, na verdade não vou dizer que isso é um fluxo, esse esquema, que para a gente é bastante interessante. Como é que a gente vai abordar esse paciente? Por que ele tem o delírio? Porque a gente tem uma restrição de contato. Esse paciente não tem condição de ver os familiares, as pessoas que ele gosta, que ele conhece perto dele. Então isso já dificulta. Tá? Você tem desconexão da família, você tem uma diminuição da percepção que você está naquele mundo de fato. Você acorda, você tem um monte de gente com um bico de papagaio, com óculos, com aquele monte de capote, você pensar que está com um monte de alien, né? Então, isso tudo é, sim, fator de risco para um delírio. Esse paciente vai ter delírio. O que a gente pode fazer? Reorientar,
fazer chamadas familiares, os pacientes estão mais conscientes. Isso tudo é importante. E chamar a família também, porque a angústia da família também é algo que a gente tem que levar em consideração. Isso é um trabalho muito bem feito pela equipe de cuidados paliativos, que nos ajudou muito nesse ponto, a equipe dos assistentes sociais. Então, isso foi muito legal. Então, é um fator que a gente conseguiu suprir. Outro detalhe, limitação a medidas não farmacológicas. Então, lembrando, febre, dor, ansiedade, delírio, prolongação da imobilidade, isso tudo também é fator de risco. Vamos tentar tratar, vamos centrar nesse paciente. Vamos ver se a gente consegue mobilizar ele um pouco mais. Vamos ver se a gente consegue deixar ele mais superficial. E a medida psicológica desse paciente, espiritual, como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai lidar com essa ansiedade, a depressão? Não necessariamente o paciente está entubado. Como é que a gente vai lidar com isso no nosso dia a dia? Como é que ele vai entender? Como é que eu vou chegar no paciente que hoje está super bem, com catéter nasal, e amanhã ele vai ser entubado? Como é que fica esse psicológico? Como é que esse paciente vai com isso, despertar de maneira adequada? Então, isso tudo a gente tem que pensar. Vale a pena ter sempre uma equipe que pode dar esse suporte. Suporte religioso é importantíssimo, a gente está afastado dele também. Então, a gente não tem condição, olha, posso ir o pastor aqui avaliar, fazer uma oração para meu familiar? Não pode, porque o pastor também tem risco de pegar, né? Apesar de estar fazendo uma boa ação, ele tem risco também. Então, essa disrupção religiosa também é um fator de risco. O que a gente pode tentar fazer? Tentar a gente abordar isso, tentar fazer isso à distância também com chamadas. Então a gente tem possibilidades, todas com tecnologia, todas por parte nossa, que deixamos só de ser profissionais de saúde, como também somos ajudantes, somos conselheiros espirituais, psicológicos, a gente tem que estar lá para ajudar esse paciente também, tá? E, obviamente, o suporte psicológico nosso. Será que a gente aguenta? A gente está tendo burnout, a gente tem dificuldade de lidar com isso, não consigo lidar com tanta perda, com tanta notícia ruim, com tanta incapacidade, não estou sendo reconhecido porque eu estou fazendo, ou estou tendo preconceito, né, nas ruas porque eu trabalho no hospital. Então, esse profissional também tem que ser abordado, e abordado com muita frequência, porque esse burnout, essa dificuldade, essa falta de empatia, também dificulta o cuidado dele daquele paciente. Se o paciente está acordado, ele vai ter um pouco mais de desconfiança. Esse profissional não está adequado para cuidar, não está bem com ele mesmo, né? Então, isso também a gente tem que atentar. E a evolução neurocognitiva, a disfunção neurocognitiva, a gente tem que abordar com diminuição da sedação, tentar a reabilitação desse paciente, evitar problemas comportamentais, né? Tentar deixar ele mais próximo possível da normalidade. Então, o menor seria o ideal. A gente vai monitorar o delírio. Uma escala que é fácil, simples de tirar é a Cain-Silt. Cain-Silt pode fazer isso à beira-leito, não dura mais do que 10 minutos, 5 minutos, 5 a 10 minutos, tá? São perguntas que a gente vai avaliar primeiro se esse cara tem uma flutuação do nível de consciência, né? Você vendo durante essas 24 horas. Se não tiver, não é delírio. Se tiver, a gente vai passar para a segunda parte. Atenção. Ele está atento? Como é que eu vou ver isso? Eu vou falar umas palavras e vou pedir para ele apertar a minha mão quando eu falar uma letra específica. Aqui no caso, save heart. Quando eu falar A, aperta a minha mão. Se ele tiver de 0 a 2 erros, ele não tem delírio. Se tiver maior que 2 erros, quer dizer, ele está com uma atenção prejudicada. Vou avaliar a alteração de nível de consciência. Tem alteração? Opa, delírio. Então o cara tá RAS mais 3, tá confuso, tem delírio. Ah, não tem. Não tem, tá um RAS 0, tá, não tem alteração. Então eu vou fazer algumas perguntas para ele, mesmo entubado, ele consegue explicar sim ou não, são perguntas simples. E você vai perguntar, a pedra boia na água? 1 quilo pesa mais do que 2? Então, perguntas simples para avaliar se ele está com uma organização do pensamento efetiva. A partir daí você consegue avaliar se o paciente tem ou não delírio. Vou fazer 4 perguntas simples, tá? É muito prático, qualquer pessoa pode fazê-lo. Se a gente conseguir avaliar isso várias vezes ao dia, a gente tem um paciente mais na mão e pode usar menos
medicação, menos terapia farmacológica. Bom, delírio, manejo, monitorizar. Ponto principal. Maior tempo de delírio é igual a maior mortalidade. Então vamos usar as escalas que a gente tem na mão, que são escalas de sedação, de dor e o CAN-SIU. Fatores de controle não farmacológico, tudo que a gente pode tornar esse paciente mais próximo do que ele era antes. Orientar ele, mobilizá-lo o mais rápido possível que ele conseguir. Ativo, passivo primeiro, passando para ativo, passando para tentar sentar, tentando para movimentação de tronco. Opa, ele começa a ter uma consciência corporal, isso facilita bastante ele entender, de novo, aonde ele está. Próteses de audição, né, os aparelhos auditivos, próteses dentárias, óculos, é importante também. E, principalmente, cuidado com a equipe que vai cuidar desse paciente. É preponderante, tá? Farmacológico, a gente sabe que a sedação profunda é a única coisa que a gente não deve fazer. Só que nesses casos do COVID, a gente ventilações difíceis, a gente tem uma sedação que vai de 10, 12, 13, 14, 20 dias. A gente está tentando minimizar. Então, é difícil? É, mas a gente tem que tentar diminuir o máximo possível a sedação profunda. E como a gente faz isso? Tentar otimizar isso. Otimizar, deixando um RAS dele -4, quando ele tiver condição de sair da ventilação mecânica, juntamente com o nível de consciência dele mais preservado, para ele não ficar naquele risco de demorar muito para voltar, delírio hipoativo, recirculação de sedação, tá? Evitar a abstinência, tá? Então isso é importante também, aí entra o uso da metadona e principalmente o uso da dexmedetomidina. Evitar benzodiazepinas, é preponderante, e a utilização de psicóticos deve-se abrir mão disso, mas sempre também tentando monitorizar, porque pensa, a gente tem vários sedativos que são de meia-vida curta. A gente desliga, melhorou. Os antipsicóticos podem se acumular. A ação não é no mesmo momento. A ação é um pouco mais demorada. Então, tomar cuidado com doses sobrelevadas de antipsicóticos, que às vezes é por isso que esse paciente não acorda. E, para finalizar, em resumo, as boas práticas em sedação, analgesia e controle de delírio nos pacientes COVID. Nos pacientes em geral, nos pacientes COVID especialmente. Acessa a dor, avalia a dor frequentemente. Não dá para avaliar por aquela escalinha simples? Vamos tentar fazer o EPS. Vamos tentar avaliar da melhor forma possível esse paciente e tratar essa dor. Aqui a gente fala de SAT e de CBT. O que eu quero falar? É o despertar diário e tentar diariamente desmamar ele da ventilação por modo de suporte. É difícil, é quase impossível nesse tipo de paciente, principalmente se o paciente está ventilando em prona ou está com bloqueador neuromuscular. Então, qual a recomendação? Minimizar, assim, o quanto for possível o uso de bloqueador neuromuscular, que a gente está fazendo normalmente no paciente que está pronado. É isso que a gente faz, tá? E regularmente, nesses pacientes que já não estão com bloqueadores, tentar acessar, chegar o mais rápido possível, diminuir o mais rápido, precocemente possível, a sedação para a gente conseguir tanto um drive ventilatório quanto um despertar mais adequado. Qual a escolha de sedação? Sedação é profunda, então vamos usar o agente que tem menos risco de acumulação. Propofol seria ideal. Então começa a sedação com Propofol. Às vezes o paciente não precisa ser, ele parar, bloquear totalmente o centro respiratório dele com sedativo. Às vezes você chegou no RAS que você quer, se você precisar, você faz um bolo de bloqueador. Faz um bolo de sedação a mais. Não precisa colocar doses altas de sedação para esse paciente bloquear ou ficar acoplado na ventilação. Não, não é essa a intenção. A gente tem que entender que o paciente não tem que acoplar na ventilação, é a ventilação acoplar no paciente. É ao contrário, né? Então, lembrando que quanto antes a gente conseguir tirar a sedação do paciente, melhor ele vai ficar, menos lesão pulmonar ele vai ter e menos tempo de UTI ele vai ter. E também ele vai ter menos delírio, menos PAV, menos piora clínica. Isso a gente vê dia a dia nos nossos pacientes. Avaliar o delírio, como a gente falou, e a gente pode também, a partir do momento que a gente avaliou, viu que o paciente tem delírio, aplicar eles adoram esses tipos de anagraminhas, né? Dr. Dre, né? Que avaliar as doenças, se ele tem algumas infecções, e drug removal, tirar aquelas drogas que são desnecessárias. Aí eu entro com psicóticos. A gente entra com uma dose super alta, porque ele acordou agitado,
mas não necessariamente esse paciente gordo hereditado porque ele está em delírio e precisa de muita droga. Não, às vezes é porque a gente tirou muito rápido. Às vezes é porque a gente não foi passo a passo. Às vezes a gente sedou ele muito profundamente. Ele acorda muito mais agitado. Então, lembrar disso. Opa, tem delírio? Tá com droga? Vamos ver o que a gente pode tirar. Drug removal é importantíssimo. E environment. Então, tornar mais condições para ele ter um sono adequado, priorizar a orientação desse paciente e evitar uma privação do sensório. Então, se tiver uma janela, o servidor é maravilhoso com isso. Tem uma janela na UTI. Então, isso aí é fantástico. O paciente olha para o lado, tem uma janela, ele vê lá fora. E isso é muito bom. Mais mentalizado. Mobilização precoce é fundamental, né? Ele tem noção dele mesmo, então, quanto for possível, né, começar passivamente e progredir o mais rápido possível, sentar esse paciente, deixar ele no decúbito mais, ver se ele tem controle de tronco, isso tudo é preponderante e a fisioterapia vem fazendo um trabalho fantástico nesses pacientes. A presença da família, isso é complicado. Aí entramos no problema legal. Esses pacientes não podem entrar, esses familiares não podem entrar. O que a gente pode fazer? É outro trabalho super legal que está sendo feito pela equipe, principalmente dos cuidados paliativos e da assistente social, que é trazer o vídeo dessa família, é trazer o som que esse filho gravou no ouvido da senhora, da dona que está lá, do pai que está lá, né, da filha que está internada. Então, isso tudo facilita e faz esse paciente se recuperar mais rápido. Muito obrigado e desculpe pelo demora ali, mas é um assunto super legal e eu acho que a gente tentou abordar o máximo possível. Agradeço aí a presença de todos e concluímos mais uma aula da nossa atualização. Bom, olá. Bom, a gente gostaria de agradecer então, doutor Caio, parabenizar, a aula foi muito boa, e a gente vai deixar aqui a primeira pergunta. Nos pacientes COVID intubados que evoluem com uma melhora rápida da relação PF, você acha que a gente poderia usar isso como um parâmetro para já iniciar aí um desmame de sedação? Oh, essa pergunta é muito boa. Eu acho que esse aí é o nosso gatilho principal para a gente conseguir esse melhor resultado nesse tipo de paciente. O paciente respondeu bem, é aquele fluxograma. Pô, ele respondeu bem, não precisa ser pronado, ele recuperou bem a ventilação. Por que ele está muito sedado? Então, vamos sim, mais precocemente possível, diminuir de maneira lenta, gradual, a sedação desse paciente. E por que sedá-lo demais? É outra pergunta que a gente tem que pensar. Esse paciente precisa ser muito bem sedado. Esse paciente tem que ser sedado da maneira que ele mais necessita para atenuar, acalmar, né, aliviar as dores desse paciente, para ele poder ficar em ventilação mecânica bem e, se for necessário, sair o mais rápido possível. Eu acho que minimizar a sedação e tirá-la o mais rápido possível são os pontos principais na boa conduta desses pacientes, ao meu ver a experiência que a gente tem visto. E outra questão, Caio, na sua opinião, você mesmo falou que midazolam já era uma droga que normalmente a gente já não lançava mão como primeira escolha na terapia intensiva para sedar os pacientes. Mesmo porque a questão de ser um benzodiazepínico, de poder estimular delírio no paciente. E aí, com o advento do Covid, a gente pega pacientes idosos, obesos, com disfunção renal, e a gente ceda com midazolam como primeira escolha. O que será que levou a gente a fazer esse tipo de escolha? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, todos nós tivemos um momento de desespero. A gente nunca viu algo assim. A gente nunca viu algo que o paciente não sedava de jeito nenhum. A gente não viu algo que a gente precisou de doses altas de bloqueador neuromuscular. Então a gente estava num momento em que a gente não sabia para onde correr. O propofolzinho que a gente usava não estava sendo eficiente. Na verdade, estava. Só que a nossa ansiedade, a ansiedade até do próprio paciente, que não sabia, pô, peguei uma doença, estou sendo entubado, é a doença lá que veio da China. Essa ansiedade também dificultava bastante o contato. A partir do decorrer do tempo, tanto esse paciente
as pessoas, no geral, tiveram mais consciência dessa doença, a gente teve mais controle no nosso no emocional e o controle da nossa técnica, né? A gente viu nossas falhas, a gente tentou mudar, um processo constante, né? Que a gente fala do PDCA, né? Que é Plan, Do, Check, Act, Plan, Do, Check, Act. Isso tudo a gente faz nós mesmos todos os dias, né? Nós mesmos, a gente está todos os dias, a gente está falando, puxa, o que eu fiz errado? Será que eu posso mudar isso? Será que eu tenho como mudar a minha estratégia? Eu acho que sim, esse midazolam entrou no momento em que a gente tinha um desespero e falar assim, preciso sedar ele mais. Ele não está adaptado à ventilação, a relação dele está ruim, vamos pronar ele. Então, a gente ficou num momento um pouco mais difícil. E, obviamente, o midazolam, sim, é uma droga de excelente ação, teve o seu benefício fantástico durante essa pandemia, só que a gente tem que saber usar ele de uma maneira que a gente não cause os efeitos deletérios na maioria desses pacientes. Então, obviamente, usávamos menos? Usávamos. Agora que usamos mais, vamos saber o quanto que a gente realmente precisa dele, e não aquilo que a gente estava usando anteriormente, doses muito altas, né? E, obviamente, paciente obeso, que é a grande maioria dos pacientes Covid, e eles evoluem quase frequentemente, mais de 40%, 50%, com disfunções renais, às vezes com necessidade de diálise, o midazolam é uma arma muito perigosa, né? Eu acho que a gente tratou de forma muito. A gente tratou muitas coisas com sedação no Covid, né? A gente tratou dor com sedação e não com analgesia, a gente tratou assincronia com sedação e não com ajuste de ventilação mecânica, e acho que tudo isso contribuiu aí para a gente perder um pouco de realmente planejar essa sedação para esse paciente e, principalmente, individualizar isso, né? E na questão do delírio também, eu queria colocar assim, que eu acho que o somatório, que o delírio no paciente COVID, ele aparentemente, ele é um delírio muito mais, foi mais difícil da gente controlar. Eu acho que tem outros também envolvidos aí, né? A gente tem a questão da invasão do próprio vírus no sistema nervoso do paciente, mediadores inflamatórios envolvidos nessa questão, às vezes o delírio aparecendo como secundário à falência, à disfunção de outros órgãos, e tempo prolongado de ventilação mecânica, o isolamento social mesmo, como você bem colocou. Então, acho que, assim, o delírio foi uma das piores dificuldades aí que a gente enfrentou no despertar desses pacientes. Mas, novamente, parabenizando, a aula foi excelente. Queria abrir agora para os colegas se alguém quer fazer uma nova pergunta. Ô, Caio, parabéns aí pela apresentação. No início da pandemia, o nosso tempo médio de ventilação mecânica era alguma coisa ao redor de 14 dias. Hoje nós estamos com um tempo médio de ventilação mecânica ao redor de 8 dias. Você acha que isso traduz uma melhor utilização, um melhor manejo da sedação, analgesia e bloqueio neuromuscular? Olha, a gente falar que é uma coisa só, algo unilateral, é difícil. Acredito que sim. Acredito que, de fato, ele seja um componente preponderante, principalmente no desmame mais rápido desse paciente. Mas acredito que também a forma que a gente ventilou, a experiência que a gente ganhou, tanto o profissional médico quanto o profissional da fisioterapia, da enfermagem, que estava sempre junto ao leito, e principalmente no controle do delírio desse paciente, em todas as. Queira ou não queira, é um detalhe super interessante que todos os pacientes que saíram protocolarmente receberam palminhas. Então, pensando de uma maneira muito simples, será que esse clima, essa situação um pouco mais também não foi algo que nos deu vontade de fazer isso de uma maneira melhor? Nos deu, como a gente falou lá do delírio, né? Controle do delírio com a equipe também cuidada psicologicamente. Então, obviamente, isso tudo entra num pacote, mas eu acredito que a ventilação mecânica, juntamente com a sedação e o delírio, elas andam juntas. Se a gente conseguir controlar as duas de maneira junta, conectada, o paciente sai da ventilação rapidamente e sim, pode ser menos de 10 dias.
Caio, parabéns realmente pela apresentação. Foi muito, muito didática mesmo, assim. Acho que até para quem não é do ambiente de terapia intensiva, você conseguiu trazer de uma forma que ficou claro, deu para entender muito bem. Parabéns. Eu queria saber se seria possível, por exemplo, comparar os dados que você trouxe para a gente do consumo dos sedativos com esses dados que o Ederlon acabou de trazer do tempo de ventilação e a gente tentar fazer uma razão entre dados versus tempo de ventilação por pacientes dia, porque a gente conseguiria saber a média de utilização por pacientes dia e se realmente houve redução do consumo por pacientes dia e talvez implicando aí no melhor desfecho em tempo de ventilação. Ô, Dolly, obrigado aí. Cara, realmente é uma ideia muito interessante, cara. Não sei se eu tem todos esses dados, eu acho que sim. Aí o Adelon pode responder até melhor para a gente. Acho que tem esses dados sim, a gente poderia avaliar como é que isso vem vindo de curva, né? A curva que isso vem fazendo nesse período que a gente está um pouco com menos pacientes. Então a gente realmente vai ter que fazer uma relação, mas eu acho que sim, acho que a gente chegou a diminuir bastante a utilização. Não tanto quanto a gente gostaria, mas acredito que essa situação um pouco mais multimodal, que a gente deixou de usar só o midazolam, fentanil, propofol, midazolam, fentanil, propofol, começou a usar uma ketamina, tipo próprio metadona, em alguns casos, quando ela é muito bem colocada, o Precedex, a clonidina. Então, essa ideia multimodal, individualizada, eu acredito que isso também chegou a diminuir o consumo dos mais consumidos, e especialmente bloqueador neuromuscular. Eu queria só fazer um outro adendo aqui, Caio, que você sabe que eu gosto da metadona, né? Você sempre brinca comigo aí do garoto metadona, metadona boy e tudo mais. Então, assim, uma coisa que a gente sempre lembra, né, quando usa o opioide por um tempo prolongado, é de manter alguma medida para abstinência na suspensão do opioide, né? Então, geralmente a gente entra com a morfina, entra com a metadona, tenta fazer algo nesse sentido para evitar a abstinência ao fentanil. Mas a gente não tinha esse hábito de utilizar o midazolam por períodos prolongados, né? Como a gente utilizou na pandemia, então por 7 dias, 10 dias, a depender dos pacientes em ventilação assincrônica. E a gente esquece também que certamente existe uma abstinência ao benzodiazepínico, que é uma coisa importante que não deve ser. Então, eu acredito que muitos dos pacientes que ficam com benzodiazepínico por um período prolongado, que não é o habitual, não é o que a gente está acostumado a fazer na unidade de terapia intensiva, devam desenvolver também abstinência ao benzodiazepínico. Às vezes a gente pega uma senhora que interna usando 1 miligrama de Rivotril ao dia, se você não fizer a reconciliação deste 1 miligrama do Rivotril que ela utiliza para dormir, ela entra em abstinência na enfermaria. Agora, imagine você dando 15 miligramas de midazolam por hora, né? Então, assim, acho que uma outra coisa que seria interessante seria talvez avaliar uma estratégia de prevenção da abstinência ao diazepínico com algum diazepínico por sonda, como o diazepam. Eu acho que sim, Daniel, nesse ponto, sem dúvida nenhuma, o benzodiazepínico tem o seu fator relevante, o próprio opioide, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o segredo nessas drogas de duração um pouco mais prolongada é a individualização, né? Às vezes, a gente viu a maioria dos pacientes com agitação psicomotora dizimados, tranquilos, com uso, às vezes, do Precedex e uma quetiapina à noite, por exemplo. Ao passo que alguns pacientes precisavam de doses cavalares de tudo. Mas aí também entra a constituição. Então, eu acho que a individualização, nesse caso, de uso de drogas com efeito mais prolongado, mesmo pensando na abstinência, a gente tem que ser um pouco cauteloso. Lembrando que o próprio Precedex, a dexmedetomidina, ela tem um efeito interessante e é uma das drogas de escolha para desmame, na verdade, para risco de abstinência de opioide e de benzodiazepínico também. Então, a gente está usando, a gente está fazendo, mas eu acredito sim que a gente possa individualizar tanto a metadona quanto o uso de benzodiazepínicos por sonda. Acho que não protocolar, mas individualização sim. Comentário. Primeiro, assim, excelente, a sua aula é excelente, tá? Eu gosto muito do tipo de slide que você coloca, bastante figura, pouco texto, e assim, a aula moderna é assim, né?
Não é à toa que está lá no top 10 da Billboard, né? Assim, o tema que você tocou é um tema que eu gosto muito, eu adoro a sedação. Eu acho que na terapia intensiva nada mais importante que a sedação, para você falar que menos é mais, né? Só que tem 2 pontos que a gente tem que levar em consideração no COVID. O primeiro é o uso do bloqueador muscular. A gente vê, comumente, a gente via, né, até março, uma SARA por mês. De repente, a gente está vendo de abril, maio, julho, até 48 SARAs entubadas. Quer dizer, não sei se é SARA, semana que vem a gente vê se é SARA ou não, né? Mas, a princípio, um tipo SARA, né? Esses pacientes, já tem trabalho mostrando, tem a Cura mostrando 2010, nós fizemos o cisatracúrio melhorava a mortalidade usando uma SARA moderada ou grave em 90 dias. Passou 10 anos, veio o Rose Trial, um baita de um trabalho mostrando que, bom, talvez não melhore tanto. Então, assim, estava meio abolido, estava caindo de circulação. De repente, vem a pandemia. E nesse COVID, a gente tem que notar 3 coisas, né, para a gente usar bloqueador muscular. A primeira, a sincronia. Muitas vezes, mudar o modo ventilatório não adiantava. O paciente faz trig reverso, faz duplo disparo, aumenta o volume corrente. Essa sincronia podia levar a PSILE, né, que é a lesão autoinduzida pela ventilação mecânica, e por esse aumento de volume corrente, o efeito Pendeluft, ou seja, a distribuição errônea de gás entre áreas que estão colapsadas, áreas que não estão, e você tem um swing da pressão transpulmonar que vai, se aumenta a pressão transpulmonar, você vai puxar do capilar, vai aumentar o edema, né? Isso faz um ciclo vicioso. Por conta disso, teve que usar, claro, não dúvida nenhuma, né? Aumentou em todos os UTIs, os bloqueadores musculares, e mostrou ser efetivo nessas situações. O segundo ponto é a estratégia de analgosedação que a gente tem que tomar. Eu considero a analgosedação uma parte atuante, uma das partes principais na pandemia, óbvio, né? A ventilação mecânica protetora. A gente viu nitidamente 3 fases, tem uns trabalhos mostrando isso aí já. 3 fases da analgosedação. A primeira fase é a fase de estabilização do doente. O doente chegou na tua UTI, é aquele doente que você vai ter que fazer analgesia, você vai ter que fazer uma sedação adequada e algumas vezes vai ter que curarizar. Aí você vai ter que usar uma sedação pesada. Bom, você sair dessa primeira fase, você tem a fase de manutenção. E essa fase de manutenção é longa, porque é aquela fase em que o paciente ele ainda está com a mão ruim, você não consegue fazer o desmame, aí você vai ter que fazer uma analgosedação, tirando bloqueadormente. A fase ele já vai sair. Você vai ter que fazer uma transição para uma imidazolão em propofol, da primeira fase, uma segunda fase usando mais propofol. Para preparar para a terceira fase, que é o desmame. E aí que vai entrar toda a estratégia que você falou muito bem, vai ser o quê? O delírio. Um alto índice de delírio nesse paciente. Nessa terceira fase, você vai tirar o quê? Vai tirar a sua sedação, vai deixar uma analgesia e vai passar para as drogas antidelírio. Aí vai vir o Precedex, vai vir metadona, tudo isso aí. A transição de uma fase para outra, alguns trabalhos mostrando já, que é essencial essa diminuição de tempo da ventilação mecânica. Eu acredito, com o passar do tempo, com a expertise que a gente pegou na terapia intensiva aí na UTI, essa redução do tempo de ventilação mecânica se deve muito a isso. Deve começar a entender essas 3 fases. De maneira bem definida, seja, né? A estabilização, manutenção de desmame, foi só aprender como fazer essa transição de droga de sedação. Porque a gente vê as maiores complicações que tiveram, os testes de piores resultados, foram aqueles que pesaram muito a mão na sedação. Realmente se dificultou a saída do paciente da ventilação mecânica, você aumentou o índice de pneumonia associada à ventilação mecânica, você aumentou a disfunção diafragmática associada à ventilação mecânica e a polineuropatia do doente crítico. Aí você piorou o prognóstico do paciente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a gente, no servidor, até pela quantidade de pacientes que teve, você principalmente, que passava a visita lá, fomos responsáveis realmente por ter tido essa diminuição. Porque você entendeu essa transição de fase e começou a fazer isso de uma forma mais rápida. E por isso a gente conseguiu realmente dessa diminuída de tempo de ventilação mecânica, uma fase inicial de março, abril, maio,
para a fase que a gente está atualmente, de junho, julho, agosto. Então, você estão de parabéns aí, tá? Você, por toda essa parte aí de avaliação diária, que é essencial no Covid, né? Então, você está de parabéns por conta disso, tá? Excelente aula, né? Valeu, Riqui, obrigado. Mas é nós, né, cara? Eu acho que é tudo a turma, é todo mundo junto. Equipe. Até porque Equipe a gente essencial. não perguntar para o outro que sabe mais. Aquilo eu lembro da questão do antipsicótico, que eu perguntei para a psiquiatra que estava dando plantão lá, o que a gente pode usar psicótico? É bom a quetiapina mesmo? Eu perguntei para ela, o que é melhor aí? Não, olha, tenta usar o lanzapina, às vezes o paciente está mais agitado, o lanzapina tem um efeito sedativo e antipsicótico rápido. Falei, poxa, que legal, vamos tentar. Então, essa troca que a gente tem no nosso dia a dia, essa condição de a gente ouvir o outro, conseguir entender melhor e tentar todo mundo com a mesma vibração, obviamente, tentando o melhor do paciente e o melhor também do nosso serviço, eu acho que fez a gente conseguir evoluir como serviço, como luta, né? E como um todo, logicamente, né? Todo mundo com a sua função. Eu acho que foi esse o ponto importante. E o que você falou é perfeito, é o que a gente já tem na cabeça, né? O paciente vem, o que a gente está tentando tirar é assim, não é todo mundo que precisa estar muito sedado, né? São alguns. Então, isso é uma outra coisa que agora a gente está começando a tentar jogar semente. Mas o cara veio, tá sedado, teve que ser pronado, pronou, melhorou a relação, começa a tirar o bloqueador muscular, sai o bloqueador muscular, sai um pouco de oxidação, RAS -4. RAS -4, RAS -3, -2. RAS -3, -2, ajeita com o Precedex, tira o fentanil, bota o Propofol, o Precedex junto, vai ter. É mais ou menos essa ideia que acho que todo mundo, todos os plantonistas, todos os intensivistas, enfermeiros, fisioterapeutas estão entendendo e estão vendo que isso aí que vai funcionar. E a gente sabe, prolongou a ventilação, PAV, pronou novamente, PAV piorando, piora cada vez progressivamente a complacência, diminui a complacência desse paciente, e a gente vê que o paciente que acorda, ele não vai evoluir bem. Ele tem uma dificuldade maior. É a segunda chance. Vamos lá, a segunda chance dele, vamos tentar fazer o máximo possível. Mas ele tende a evoluir pior do que aquele que consegue tudo de uma forma junta. Então ele melhora a ventilação, o delírio vai acompanhando, melhora também, ele acorda e ele é estubado. Então o paciente que acordou contactante, dificilmente esse paciente vai mal. Isso que a gente está vendo no nosso dia a dia. E aí eu também achei que, assim, para mim a fase mais difícil eu achava que era o desmame, né, o delírio. E eu achei que essa integração com cuidado paliativo foi essencial para saber como usar as drogas sem medo. Eu tinha um pouco de medo de usar metadona, eu tinha um pouco de receio no começo de usar. No final já estava até que nem o garoto do metadona aí, né, que nem do Alívio. Estava usando dose alta de 6 horas sem medo aí, né? Mas eu acho que assim, isso daí, na nova sedação, mostrou realmente o quanto é importante. Eu acho que nessa pandemia mostrou a importância de duas coisas: protocolo adequado e fazer o básico bem feito com uma equipe bem organizada e unida. Realmente isso aí que fez a diferença aí no servidor. Os resultados que a gente teve aí foi sensacional. A gente comparado com muitos testes de primeiro mundo, assim, o melhor ainda, hein? Melhor. Eu acho que a gente vai ter muito trabalho, acho que aí o do Alívio, quando ele fala de montar trabalho, ele tem razão. A gente vai ter que pensar, a gente tem muito dado aí, não precisa montar coisa apressada, que nem está montando atualmente para mandar para o Congresso, né? Mas assim, a gente tem uma gama de dados aí importante, vai dar para sair vários trabalhos, até tese de mestrado daí, né? Acho que assim, toda a equipe tem parabéns por isso e não é à toa que a gente conseguiu um resultado que estamos chegando, né? E assim, estamos conseguindo sair disso, isso é importante, né? Isso é essencial. Caio, posso perguntar? Lógico, Thaís. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Imagina, adorei a aula, parabéns, viu? Obrigado. Primeiro, eu queria falar para você que, se você quiser, a gente tem o número tanto de pacientes dia quanto de ventiladores dia das UTIs, para fazer o cálculo que o Daniel sugeriu. Então, se você precisar, você me fala que eu te passo. Ótimo. Mas eu queria saber de você se você acha
que o uso de bloqueador neuromuscular nesses pacientes pode ter contribuído para eles terem um ilho adinâmico e aí ter propiciado translocação bacteriana de trato gastrointestinal, como a gente viu nesses pacientes. O que você acha? Eu acho que a sedação em si, né, profunda, ela tem uma relação muito intrínseca aí com a piora metabólica global e a funcionalidade global do sistema. Mas eu acredito que o grande causador nesse caso até seja o opioide, né? Que o opioide a gente tem usado também de uma maneira bastante importante. Para adicionar problema naquilo que a gente tinha, né? Então eu acredito que sim. E a partir do momento que a gente começou a diminuir o bloqueador muscular, a gente continuou com alguns casos aí de ilho dinâmico, dificuldade evacuatória, a gente começou a tentar manipular isso, até porque isso é uma... Vou bajular agora de novo, a Andrea falou para não bajular, mas vou bajular. A mão que coloca o opioide é a mesma mão que coloca o laxante. Então, isso é fato, né? A gente precisa ter essa ideia. Então, eu acredito que o grande causador seja o opioide, nesse caso. Mas o bloqueador neuromuscular, sim, tem sua função. E até pelo fato de a gente não ter usado ele de maneira... em todos os pacientes de maneira contínua, isso foi muito legal. Então, eu acho que, de certa forma, isso conseguiu contrabalancear. Mas essa aumento da permeabilidade, né, do intestinal, né, para os agentes, eu acho que isso aí é não só a sedação, não só o ilho, como a gravidade do paciente, né, que a mucosa tende a ficar um pouco mais sem velocidade, a gente que às vezes não vem de maneira precoce, e até o uso de corticoide em alguns casos, né? Então, acho que é um efeito multifatorial. Com certeza, a sedação exagerada tem o seu ponto aí também. Tá aí mais um motivo de sedar menos. Deixa eu falar uma coisa assim, até, desculpa a intromissão, mas até respondendo até uma outra questão aqui, que eu acho que da translocação também é importante, que nesses pacientes em geral, pelo fato deles serem pronados, despronados e tudo mais, a gente tinha uma dificuldade maior em progredir a dieta, em manter o trofismo do trato gastrointestinal. Muitas vezes a gente, por submeter esse paciente a várias manobras também, às vezes acaba perdendo o dispositivo da sonda, tem um pouco de medo de alimentar esses pacientes em posição prona, apesar de saber que não teria problema com uma sonda pós-pilórica e tudo, mas acaba, assim, às vezes, determinando o não trofismo por não manutenção de dieta. Uma outra coisa que eu acho que é interessante ressaltar da translocação, doutora, acho que foi muito bem colocado, pacientes todos são vasculopatas, muitas vezes até manifestos, são hipertensos, diabéticos, né, dislipidêmicos, obesos, e a gente utiliza drogas que são vasoconstritoras, fazem vasoconstrição periférica e muitas vezes podem levar até micro isquemias, pequenas isquemias intestinais também, que poderiam aí favorecer essa translocação, além de tudo que está sendo colocado do uso dos opioides, dos bloqueadores, mas eu acredito que essa população especial tem outros fatores de risco que, ao meu ver, também favorece essa translocação. É que a gente poderia verificar, né? Comparar quem teve bacteremia de germes de trato gastrointestinal com quem não teve, ver se o uso de opioide foi um fator de risco, que eu acho que ficaria bem legal, né? Opioide, bloqueador, enfim. O que vocês utilizaram aí para ver se isso pode, numa análise tipo de um caso controle, ver se é um fator de risco. Mais um. Eu acho Os vários que a gente vai fazer. Bom, deixa eu fazer um comentário aqui. A Gorete falou aí da dose alta de metadona, ninguém deu bola para ela. Depois vocês precisam responder isso para a Gorete. Ignoraram, Gorete, solenemente. Você sabe, eu volta e meia, eu sempre estou recebendo algum telefonema de alguém com algum caso em algum lugar, alguma ajuda, enfim. E eu tenho visto, de uma maneira geral, que o maior desafio durante o curso da evolução desse paciente é aquele ponto em que o paciente está com uma relação PO2 e FiO2 boa, acima de 300, indicando que, de alguma forma, a pneumonia dele está sob controle, do ponto de vista funcional, pelo menos.
e não se consegue extubar esse paciente. É aquele momento que você retirou a sedação e por algum grau de delírio ou por algum início de uma assincronia, enfim, você fica dividido entre ousar e ser um pouco mais agressivo do processo de retirada da ventilação mecânica ou recuar e aguardar uma situação mais confortável para fazer essa retirada com mais segurança. E a gente sabe que prolongar o período, o tempo de ventilação mecânica é você aumentar o risco das complicações, em especial pneumonia associada à ventilação mecânica, enfim. É óbvio que o ideal aí desse cenário é você individualizar caso a caso, mas comenta um pouquinho, Caio, da tua vivência aí ao longo desses meses e quais as dicas para você quando chega nesse momento fazer um pouquinho diferente? O que pode ajudar a indicar que caminho seguir e que pacientes vale a pena eventualmente você arriscar um pouquinho mais? Eu vou primeiramente falar, o doutor Maurício estava com a mão levantada, eu estava falando, ele está com a mão levantada de fato ou é sem querer? Aí ele já deixou claro aí que ele quer falar. Mas, de qualquer forma, sacanagem, né? Foi educado até, eu falei, será que ele colocou sem querer? Mas, doutor Maurício, eu respondo a sua pergunta, depois eu vou abordar esse daí, que acho que é um tema bem legal. Que o que a gente pode mudar, onde a gente pode ser um pouco mais agressivo. Até o doutor Edrão foi um pouco mais agressivo em alguns casos ali, que a gente viu que às vezes é o caminho. Posso perguntar, então? Lógico. E a questão do despertar diário? Como é que fica isso, né? Então, nesses pacientes, né, até naquele ABCD que eu deixei no final da aula, ABCDF, a gente tem na B exatamente isso, despertar diário, né, o Ocklin, né, e o desmame, e o tentar desmamar para modo espontâneo. É difícil, porque esses pacientes eles estão muito sedados, eles estão com bloqueadores neuromusculares, e o que a gente tem que tentar limitar isso. O despertar diário, a gente está fazendo de uma maneira um pouco diferente. A gente está evitando despertar com desligar a sedação, e o nosso despertar está sendo assim meio que alvo. A gente está buscando um RAS-alvo, uma sedação com metas, né? Então, a atitude que eu estou tentando levar lá é exatamente isso. Desligar a sedação, às vezes leva esse paciente a ter um delírio, o plantonista que pega em seguida, mais à noite, vai chumbar a sedação nele mais do que ele já estava e pronto, voltou tudo para trás. Então, o RAS-alvo eu acho que é legal, porque a gente vai escada a escada, degrau a degrau, para tentar tirar a sedação desse paciente. Então a gente busca aí, se o cara tá com bloqueador nos RAS, ou vai ter que pronar, RAS menos 4, menos 5, tranquilo. Ele tirou, a relação dele melhorou, opa, como é que nós vamos ficar? Mantém a sedação, diminui um pouco o midazolam se estiver alto, ou se tiver sem midazolam, ótimo, mantém sem midazolam. E aí no dia seguinte, opa, vamos mudar agora, relação boa, RAS menos 2, menos 3, e progressivamente vamos tentar superficializar esse paciente juntamente com o desmame ventilatório. A partir do momento que ele conseguiu passar no teste de respiração espontânea, ele também está acordado, ele sai da ventilação. Eu acho que esse é o ponto. O despertar, aquele que a gente tinha de chegar na UTI de manhã e desligar toda a sedação, para esse paciente, eu acho que é difícil funcionar. Para alguns vai funcionar, até porque, vamos individualizar, tem uns pacientes que a gente consegue desligar a sedação está baixa, a sedação está super baixa, tem uma sedação de, um Propofol com menos de 0,8 miligramas quilo hora, e um fentanil com 0,25, ou melhor, 25 microgramas, esse paciente pode desligar. Porque se ele não acordou com essa de baixo, ele desliga, não acontece. Aí nesse caso, sim. Até porque a gente está buscando um alvo para ele acordar. Agora, se ele está com uma sensação muito pesada, se a gente desliga, de repente ele acorda de uma maneira super agitada e a gente volta para trás. Então, aí a gente tenta ter uma adaptação e buscar um RAS-alvo nesse despertar diário. Valeu, mestre. Vou baixar minha mão agora. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Respondendo aí a questão do Dr. Edelon, até, de fato,
a gente agora está com um novo desafio. Nosso novo desafio agora é o que eu tinha falado com o Dr. Ricardo, que era exatamente tentar iniciar de maneira mais leve essa sedação. De repente, esse paciente só precisa estar com RAS -4, entre -4 e -5. Ah, mas não está funcionando o ventilador, está simplesmente faz um bolo de sedação. A gente faz um bolo de bloqueador, ajusta ele. Tem que pronar? Aí a gente entra no bloqueador contínuo, mas o RAS é aquele, tá? Então a gente não aprofunda demais a sedação. A gente não deixa ele totalmente incapaz de ter, como a gente falou no bis anterior, fazer um burst suppression, fazer um flatline ED, que é isso que a gente não quer, né? Porque a gente sabe que essa oversedation, esse aumento de sedação, a sedação sobremaneira, pode levar a efeitos deletérios, especialmente o delírio, mas também, como a doutora Thais salientou, ilho, translocação bacteriana, PAV, prolongamento de internação em UTI, prolongamento de ventilação mecânica. E, lembrando esses pacientes que são agitados mesmo, isso é uma coisa que a gente vê se a gente consegue pensar. Se esse paciente que está super agitado, ele está com uma agitação consciente, ele está só incomodado, vamos tentar tirar esse incômodo. Não conseguiu? Vamos avaliar se essa taquipneia dele é realmente ventilação ou se realmente é agitação. Diminui o suporte. É agitação. Então esse cara a gente pode ser um pouco mais ousado. De repente estubar esse paciente, passar em TR mesmo com uma frequência um pouco mais alta, porque sabendo que essa frequência é agitação, vale a pena. Porque se a gente prolongar esse período, aí essa agitação, né, essa frequência elevada, esse power ventilatório aumentado, aí, como o doutor Ricardo salientou, pode ser que leve a uma psile. Porque a psile não necessariamente é porque o cara não tem condição de ventilar. Às vezes ele tem força, mas ele tá ele cansa, ele lesa ele mesmo, né? Lembrando que ele tá com um negócio aqui que não é fisiológico, né? Ele tá com um tubo que vai jogar ar lá dentro de uma maneira diferente, né? Que a gente tem uma pressão positiva e não uma pressão negativa para a entrada de ar de uma maneira pausada, tranquila, a despeito da ventilação mecânica ter mudado muito, né, nesses últimos dias, nesses últimos anos, com muito mais acoplamento, com muito mais fisiologismo, a gente sabe que, de certa forma, não é igual, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente pode ser tão agitados, que a gente sabe que o conteúdo de consciência dele é bom, que se a gente tirar o tubo, ele vai bem. Às vezes, a gente consegue colocar no nasal de alto fluxo, a gente consegue colocar no VNI, fica 2, 3 horas, consegue sair, nasal de fluxo fica 2 dias, sai bem. A gente teve algumas experiências assim, e isso é uma nova tentativa que a gente está implementando na UTI Covid, principalmente agora que a gente está com menos pacientes, tem mais chance de ter um cuidado um pouco mais individualizado. Bom, o assunto é muito importante, gera muitas dúvidas, mas a gente, infelizmente, vai ter que encerrar. Agradecer a presença de todos, convidar para a próxima reunião da quarta-feira e agradecer novamente o doutor Caio. Excelente aula. Obrigada a todos, boa noite. Muito Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite, boa noite. Valeu, não perca a próxima aula. Valeu aí, gente. Obrigado, pessoal. Boa noite. Um abraço, turma.